Ok, informática, revisão de informática, trouxemos questões aqui da banca Fundação Getúlio Vargas. Então, a nossa primeira questão foi uma questão de 2024, para analista legislativo. Então, ele diz o seguinte: no contexto do funcionamento básico de um computador e seus componentes principais, marque a alternativa correta. Então, aqui nós temos uma questão de hardware, como vocês podem observar, onde ele quer que a gente analise a afirmativa correta. Vamos lá. A memória RAM é uma forma de armazenamento não volátil. E aí, pessoal, o que vocês acham? Daqui a gente já para. Por quê? Porque a memória RAM, ela é uma forma de armazenamento volátil, certo? Ou seja, o professor Thiago já deve ter explicado para vocês. Quando você liga seu computador, tudo que você está fazendo, ele fica na memória RAM, temporariamente ali, enquanto você está com o computador ligado ou aberto. E quando você desliga aquele computador, pronto, sumiu as informações. Então, por isso que o fato dela ser volátil é isso, porque as informações ficam armazenadas ali temporariamente. Então, item errado. Letra B. O disco rígido, que é o HDD, ou a unidade estado sólido, que é o SSD. Pessoal, o que seria esse SSD? É um cartão. É um cartãozinho de memória. Já o disco rígido HD, ele é um pouco maior, ele tem partes móveis dentro do disco, onde se você derrubar aqui o HD, ele tem mais possibilidade de quebrar as partes móveis do que o cartão SSD. Cartão de memória, se você cai no chão e você derruba, não vai acontecer danos. Tá? Então, o SSD ele é mais veloz, unidade de estado sólido, certo? Mas em relação à quantidade de armazenamento, o HD, ele tem uma maior quantidade de armazenamento, tá? Então, ele está dizendo que o HD e o SSD são exemplos de dispositivos de armazenamento, onde o sistema operacional, programas e dados são armazenados de forma permanente. Item correto, tá, pessoal? Item correto, letra B. Por quê? Porque o HD e o cartão de memória, que a gente chama de SSD, são formas de armazenamento permanente, tá? Vamos lá. Uma GPU, unidade de processamento gráfico, é utilizada exclusivamente para renderizar gráficos em jogos e não tem impacto no desempenho em outras aplicações. E tem errado, ó. Essas questões que possuem exclusivamente a GPU não é somente para renderizar gráficos em jogos, ela pode ter impacto também em outras aplicações. Letra D. O sistema operacional ele é armazenado temporariamente na memória RAM durante a inicialização do computador e é transferido para o disco rígido ou SSD após o desligamento. Pessoal, será que é isso mesmo? Será que o sistema operacional está armazenado temporariamente na memória RAM? Imagina, como é que você vai armazenar um sistema em uma memória, unidade, que tem armazenamento temporário? Vai ficar na memória RAM. Está errado. Maria Oliveira, na letra B é o seguinte: o HD, aquele HD que você compra de 1 tera, um dispositivo sólido que tem partes móveis dentro dele. E eu tenho o SSD, que são cartões, certo? São os cartõezinhos de memória pequenininho. Então, os dois são unidades de armazenamento. Só que o SSD ele é mais rápido, diferentemente do disco rígido, ele é mais lento, porém, o HD ele tem uma maior quantidade de armazenamento, certo? Letra E. A CPU não influencia diretamente o desempenho de tarefas computacionais. Por que não influencia, pessoal? Está errado. A unidade central de processamento, onde nós temos, por exemplo, quanto mais núcleos nós tivermos dentro da CPU, mais rápido será o desempenho daquele processamento, né? Então, eu tenho a CPU aqui na placa-mãe, ó, fica o processador, e ele se conecta com as memórias RAMs, os slots de memórias RAMs. Então, quando a gente diz que a CPU ela tem os registradores, tem a unidade lógica e aritmética, tem ali a unidade de registro,
Então, ela vai ser responsável por processar, fazer os cálculos ali matemáticos de tudo aquilo que entra no computador e sai. Então, dizer que a CPU não influencia diretamente o desempenho de tarefas computacionais torna o item errado. Então, essa questão da FGV, letra B de bola. Mais uma vez, a FGV cobrando se você sabe a diferença de um HD para um cartão SSD. Ok? Ok. Beleza. Pessoal, só a título de informação aqui para vocês, tá? Eu vou deixar esse material aqui, essa da gravação, para depois vocês darem uma lida. A gente colocou algumas informações importantes. Porém, na explicação da questão, eu já falei tudo isso daqui, que tem aqui que vocês não é uma coisa nova para vocês, tá? Isso aqui vocês já sabem. Então, memória secundária, é só lembrar, são os CDs, os discos rígidos, os DVDs, os pendrives. E a memória primária são a memória ROM, uma memória RAM, os registradores, a memória cache. Elas são bem mais velozes, tá? Que as memórias secundárias. Porém, quanto mais veloz no mundo da tecnologia, mais cara ela fica, tá bom? Lembrando que essas memórias aqui, as memórias primárias, né, memória RAM, por exemplo, elas são voláteis. Significa que quando a energia é desligada, todos aqueles dados, eles são perdidos. Ok? Exemplos de memória RAM, nós temos a EDO, a SIM, a DIM, a SD-RAM, a cache, DDRs. E memória ROM, que é a memória somente de leitura, ela não é volátil, os dados são armazenados ali pelo próprio fabricante, eles não desaparecem quando o computador é desligado. Até porque para ligar o computador tem que ter uma memória, um armazenamento permanente para sustentar aquele software, para aquele software de inicialização para o computador ligar. Tá bom? Então, exemplo de memória ROM, nós temos a PROM, a EPROM, ok? Vamos à segunda questão, vamos lá. Essa caiu para técnico judiciário do TJ Amapá, também 2024. As memórias USB, mais conhecidas no Brasil como pendrives, são dispositivos de armazenamento baseados em memória flash. Outro ponto importante, anota aí no seu material. Professor, qual é a memória que tem nos pendrives? É a memória flash. Conectados ao computador através de uma porta USB. Elas são removíveis, assim pode-se facilmente transportá-las de um local para outro. Em inglês, o que chamamos no Brasil de pendrive? Chama-se de USB stick, USB memory, USB drive, flash drive ou thumb drive. Sobre pendrives, é correto afirmar que atualmente traz uma capacidade de armazenamento muito inferior à de outras mídias. Não, pessoal, tem pendrives aí com grandes quantidades de armazenamento. Ao serem instalados no computador, eles são reconhecidos como uma unidade, ok? Tal como um disco rígido ou um SSD, né? Como se fosse um cartão conectado ali ao computador, onde se pode ler e gravar arquivos. Tá certo, pessoal? Será que eu posso ler, posso gravar arquivos no pendrive? Posso colocar arquivos no computador? Posso tirar arquivos? Eu posso cadastrar novos arquivos no pendrive? Sim. Então, esse item está correto. Ok? Estão disponíveis em formato físico padronizado, porém com as mais diferentes capacidades. Não, padronizado no formato físico, não. Cada um tem um formato diferente. Será, professor? Funcionam totalmente diferente dos SSDs, não apresentando problema de vida útil. Está errado, eles têm sim. Seu desempenho é sempre o mesmo? Não. Independentemente do chip, está errado. Vai depender do estilo de chip, a memória que vai ter dentro dele, tá? Cada pendrive tem suas formas diferenciadas. Então, letra B, sobre o pendrive, quando ele é instalado no computador, eles são reconhecidos como uma unidade, como se fosse um disco rígido. Se você abrir lá o explorador de arquivos, ele vai aparecer lá que está conectado ao computador, uma unidade, onde se pode ler e gravar arquivos. Ok? Então tá aí. Lembrando, quando a gente trabalha com o pendrive,
O pendrive é um dispositivo de armazenamento que utiliza a memória do tipo flash. Bom? Não esqueçam desse detalhe. Professor, e quando a gente estuda periféricos? O pendrive, ele é tanto uma unidade de entrada e, ao mesmo tempo, é uma unidade de saída. Por quê? Porque você pode colocar, trazer informações para o computador, mas também você pode tirar a informação do seu computador e sair com o pendrive. Tá bom? Vamos aqui na terceira questão. Caiu aqui para policial legislativo em 2024 e também caiu em mais 9 concursos. Professor, essa análise que nós fazemos aqui, tá? Das bancas, em dizer, olha, caiu nesse concurso em mais 9. Por que é importante? Porque a gente vê o nível de cobrança desse assunto. Se ele caiu nesse concurso e caiu mais em 9 concursos, então a probabilidade dela cair novamente é alta. Ele colocou aqui algumas interfaces de entradas e aí algumas portas e a gente vai ter que associar qual porta é essa daqui, tá? Vamos lá. HDMI. Qual dessas aqui é HDMI? 1, 2, 3 ou 4? A 3. E vai vir, aqui é o HDMI. Então, 3. Já dá para eliminar? Já dá para eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Sobrou a letra C e a letra D. Pessoal, dá para ir para eliminação, não dá? Essa daqui também muita gente conhece, que tem aqueles dois parafusinhos que você coloca, né? A 4 seria qual? Que tipo de entrada é essa daqui? VGA. Então, aqui 4, certo? Entrada VGA. As outras são um pouquinho mais complicadas. Mas a 1, aqui, essa entrada aqui é de DVI, tá? Só gravar aí na memória. E a 2, essa entradazinha é do DisplayPort. 3142, gabarito, letra D, de dado. Beleza? Então tá aí. Professor, decora. Meu amigo, isso aqui já foi cobrado, inclusive, em mais 9 concursos. Saber as portas. Tá, então, tá o DVI, a finalidade é substituir o VGA, né? O DVI já está com a finalidade de substituição do VGA, com transmissão digital utilizada em HDTV. Aí eu tenho um DisplayPort, que é uma interface para conexão de vídeo, pode ser utilizado em resolução 16K, tá, pessoal? DisplayPort, alta taxa de atualização, suporte ali e de vários monitores com uma única fonte de vídeo. O HDMI todos conhecem, é uma tecnologia que permite transmitir sinais de áudio e vídeo simultaneamente, de forma digital. Já a VGA é uma conexão muito antiga e é usada em monitores ali Cathode Ray Tube, CRT. E eles utilizam ali aquelas tecnologias famosas, né, para produzir um chamado ali centelhamento, flicker, que resulta numa varredura de um canhão de elétrons, tá? Que vai bombardeando a camada de fósforo contida na Boa superfície. noite, professor. Boa noite, professor. Hoje eu cheguei atrasado, estava em viagem. Ok, pessoal, sem problemas. Quem for chegando, tá? Vai se adequando, vai pegando o material e vai acompanhando a aula, tá bom? A aula fica gravada também para vocês assistirem amanhã. Todas as nossas aulas ficam gravadas. Vamos aqui na quarta questão. A quarta questão, ela fala de uma questão da FGV 2024 para técnico judiciário, onde ele diz o seguinte, essa questão é bem interessante. O teclado é o principal dispositivo de entrada de um computador. Os teclados, contendo teclas de atalho do Windows, são os mais utilizados atualmente. Teclas são, via de regra, um interruptor, uma chave elétrica que, quando ela é pressionada, ela faz um contato entre dois pontos. A maneira como essa chave ela é construída classifica o tipo de teclado,
No Brasil, teclados podem ser encontrados com duas disposições de teclas: layout norte-americano e o layout brasileiro, também chamado de ABNT. A quantidade de teclas que o teclado da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, possui são. Essa questão foi para matar, viu? Como tu ia saber a quantidade de teclas dos teclados? Essa aqui foi para matar, hein? Pessoal, e aí é a nossa aqui famosa letra D. Para quem não sabe, agora vai estar sabendo. 107 teclas. Tranquilo? Então, questão mesmo que realmente complicado a gente saber esse dado. Mas se cair novamente, você já sabe que é 107. Ok? Isso, o teclado da BNT2 tem 107 teclas, né? Incluindo as teclas de atalho do Windows e outras teclas específicas, como também a tecla C cedilha. O layout norte-americano possui 104 teclas e não inclui a tecla C cedilha. Isso é interessante, eu não sei se alguém aqui trabalha com a edição de vídeo, que quando ele não reconhece essa cedilha, o layout norte-americano. Então, quando você vai colocar, por exemplo, legendas no CapCut, né, e programas de edição de vídeo, quando você bota as legendas, você observa que às vezes a letra está em caixa alta, mas quando tem um C cedilha, ele deixa minúsculo, ele desconfigura. Por quê? Porque é justamente o layout norte-americano, ele tem 104 teclas e não inclui a tecla C cedilha. Tá bom? Quinta. Essa aqui foi para procurador e caiu mais 3 concursos FGV 2024. Marque a opção que indica o atalho de teclado usado para abrir a janela de propriedade de um arquivo ou uma pasta no Windows Explorer. Pessoal, essa é boa. Atalho de teclado. Atalho de teclado usado para abrir a janela de propriedades de um arquivo ou pasta no Windows Explorer. E aí? Assinale a opção que indica o atalho de teclado usado para abrir a janela de propriedades de um arquivo. Então, eu tenho arquivos, eu quero abrir a janela de propriedades para eu olhar as propriedades do arquivo. Essa é Alt Enter. Ok? Letra A. Alt Enter, então vai abrir a janela de propriedades de um arquivo. Então tá aqui, ó. Ele vai abrir as definições das propriedades do item, ok? Ctrl P, certo? Não tem essa definição da Microsoft, não há definição dessa ação. Beleza? Você pode estar utilizando até para imprimir. Shift Enter também tem outras definições. E é isso. Então, Alt Enter, ele abre as definições de propriedades de uma pasta lá no explorador de arquivos. Ok? Ó, coloquei aqui, eu vou deixar para vocês, quando a aula subir para a plataforma, essas tabelas que possuem os comandos que a FGV gosta, tá? De cobrar em prova. Então, a gente colocou esses comandos para vocês darem uma estudada. Vamos lá. Então, tá aí. Essa tecla F2, tá? É uma tecla que também cai muito, que é a questão de renomear um arquivo selecionado. Então, eu já vou deixar aqui grifado para que vocês possam sempre... Essa aqui do F2 eu já vi outras questões cobrarem. Eu vou deixar essa tabela aqui para vocês estudarem, tá bom? Quem é aluno do curso, comprou o curso direitinho, vai ter acesso a esses bizus da FGV. Sexta questão. Essa caiu para professor na Prefeitura de Caraguatatuba, 2024. Sobre o Word. Um usuário, o Word 2016, recebeu a tarefa de formatar um texto a seguir. Então, aqui, ele recebeu esse texto e ele formatou o texto. Como vocês podem observar, o texto ficou dessa forma aqui, ó. O que ele fez? Ele selecionou
o título aqui, acionou o seguinte atalho de teclado: Ctrl E, Ctrl I, Ctrl N e Ctrl S. Certo? Acionou essas teclas. Clicou aqui no título, Ctrl E, Ctrl I, Ctrl N, Ctrl S. Meio que ele centralizou, aplicou itálico, né? Porque a letra ficou mais descida, curvadinha. Aplicou negrito nela e colocou sublinhado. Ó. Vendo? Após isso, ele selecionou o parágrafo. Aqui. Essas questões a FGV gosta demais. Vou deixar aqui um alerta, viu? E aí apertou o Ctrl J, que justificou, né? Ele justificou aqui o texto. E Ctrl I, ou seja, ele deixou caidinho, ou seja, no itálico. E aí, ele teve esse resultado aqui abaixo. Nesse sentido, a formatação do título e do texto ficaram, respectivamente, com as seguintes configurações. Já falei para vocês, né? Sobre essa questão, praticamente. Ó, sexta. Como é que ficou a sexta? O título, texto centralizado, que é isso aqui, Ctrl E. Ele colocou itálico, ó, negrito, Ctrl N, e sublinhou o texto, Ctrl S. No parágrafo, o texto ficou itálico e justificado, que é justamente essas duas teclas, ó, Ctrl J, é o justificado, e o I de itálico. Tá bom? Então, essa questão cobrou se você sabia quais eram essas teclas de atalho que foram utilizadas para colocar esses comandos. Negrito, sublinhado, o justificado, centralizado, centralizado, né? Esquerda ou direita, enfim. Já vi diversas questões, a FGV cobrando essas, se você sabe essas formatações, tá? Então, letra D de dado. Quem acertou essa? E olha que isso aqui são conhecimentos básicos, tá, pessoal? Sobre informática. Show. Ó, vou deixar essa tabela aqui para vocês darem uma estudada dessas teclas de atalho que mais caem quando a gente está estudando hoje, quando é a banca FGV. Isso aqui, pelo menos, é o que eu mais encontrei nas questões, tá? Show, Imer. Vamos continuando aqui na nossa sétima questão. Ela foi uma questão de 2024, assistente em gestão municipal, onde ele colocou esse comando, tá? Isso aqui é um comando. E ele quer saber o que é que significa. Esse comando, pessoal, não representa uma quebra de coluna, não representa uma quebra de página, nem cabeçalho. Esse comando, ele vai simplesmente representar, será que um caractere de tabulação? Pessoal, ele vai representar o final de um parágrafo. Letra D, tá? Então, olha aqui, ó. Final de um parágrafo. Então, eu tenho esse comando aqui, ó. As marcas de parágrafo são símbolos invisíveis exibidos no final de cada parágrafo, representando a quebra de linha ou de parágrafo. Elas ajudam a visualizar a estrutura do texto e facilitam a edição e a formatação do documento. Então, quando você clica nesse símbolo aqui, ó, certo? Quando você vai imprimir, você aparece nessas partes. Então, quando você clica nesse comando, mostrar tudo, né? Ali no grupo parágrafo, como vocês podem observar, clicou aqui, ó, vai aparecer os espaçamentos. Se você deu um espaço, o parágrafo, com esses símbolos, tá? Então, o documento hoje ele vai mostrar todas as marcas de parágrafo ocultas em todo o documento. Ok? Aqui, ó, letra D, o final do parágrafo. Oitava.
Considere o seguinte trecho de planilha criado na versão atual do Microsoft. Pessoal, agora a gente vai estar respondendo. Ó, já respondemos questões de hardware, de Windows, de Word e isso, Felipe, são os caracteres ocultos, mas aquele parágrafozinho, aquele símbolo, ele representa o final de um parágrafo. Ele aparece lá no finalzinho de parágrafo. E todos eles ficam ocultos, tá? Todos eles ficam ocultos. Quando você dá esse comando aqui, é que vai aparecer. Faça um teste no Word. Se você fizer um teste no Word, vai aparecer. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui o Word rapidinho. Ó. Escrever aqui. Ó. Vou selecionar aqui, justificar. Ó, cliquei, ó. Acabei de clicar. Quando você clica, onde é que ele aparece, ó? Finalzinho do parágrafo. Tá vendo, ó? Tá bem aqui, deixa eu dar um zoom nele. Ó. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Olha lá. Onde é que ele tá? Final. Ó. Cada vez que eu aperto Enter, ele aparece. Beleza? Então é isso. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então ele vai mostrar tudo e vai mostrar o final do parágrafo. Oitava. Ó. Cuidado com essas questões de Excel. Para mim, são as mais difíceis da FGV, tá? Cuidado. Vamos ver aqui. Professor, eu quero aprender Excel. Só ir para a plataforma e assistir as aulas que tem lá. Considere o seguinte trecho de planilha criado na versão atual do Microsoft Excel em português. Então, ele colocou uma planilha para preencher a coluna B e a coluna C. Né? Só que na coluna B6, ele tem um resultado. Não colocou nenhum resultado na C6. O que ele quer? O usuário selecionou a célula B6. Então, ele selecionou aqui, ó. Acabou de selecionar, tá em verde aqui. E executou um comando, Ctrl C. Ou seja, Ctrl C é o que, Muniz? Copiar. Confere. E aí, ele foi lá na célula C6, que é essa daqui, e colou. Ele copiou o 68 e quis colar aqui. Só que não vai aparecer o 68. Por quê? Porque aqui, se você observar, a célula ela está selecionada aqui no 68. Porém, quando ele seleciona, aparece o quê? Ó? Uma fórmula aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Apresenta-se uma fórmula. Ou seja, aqui é o resultado de algum comando, que no caso é a soma de todos os números de B1 até B6. Ó. Professor, mas se você observar, tem um símbolozinho de um S com isso daqui. O que é que significa isso aqui? Isso se chama referência absoluta e tem a referência relativa. Quando você tem uma célula desse jeitinho aqui, ó, com esse símbolo do lado, para que é que serve isso? Ó? Significa, se você copiar o valor dessa célula e colar em outra, ele repete o valor. Então, assim, Porque, pessoal, Excel não é só copiar aqui, por exemplo, pega aqui o resultado B6, copia e joga aqui na C6, que vai ser 68 também. Não é isso, tá errado. Aqui tem uma fórmula desenhada e alguém apertou o Enter e aí deu esse resultado. Então, no Excel é diferente. Como é que a gente faz para manter o mesmo resultado? Se aqui, em uma célula que tem só assim, ó, B2, você copiar algo e jogar na outra célula, o resultado vai ser diferente. Vamos supor que aqui tenha 8. Se você copia esse valor e joga em outra célula,
Ele não copia o resultado que está dentro da célula B2. Agora, se tiver na célula esse númerozinho aqui, dizendo que é referência absoluta, ó, ou seja, ele trancou tanto a coluna quanto a linha, então se aqui tiver um número e você copiar, ele copia o número do jeito que está dentro da célula B2. Então, o que é que vai diferenciar? Esse símbolozinho aqui. Então, observa aqui, ó. Ele somou B1, quem é B1? 12. Quem é B2? 15. Quem é o B3? 18. Quem é o B4? 13. Quem é o B5? É 10. Ele copiou essa fórmula e jogou aqui. Então, deixa eu ensinar um negócio para vocês. O professor Tiago já deve ter explicado. Vamos lá. Ele quer, vai ser copiada a fórmula, a mesma fórmula, vai ser colocada aqui, só que é o seguinte, ó. Qual o número que vai dar aqui? B1 tem esse símbolozinho de referência? Não. Então, quando você copia B1 e cola aqui, você andou uma coluna. Então, nesse caso, meus caros, ó, o certo aqui seria o quê? Agora, a partir de agora. B1 era 12. Quando você cola aqui, você andou uma coluna. Então, se você tira do B1 e joga aqui para a coluna C, então você, o que é que você observou? Você manteve a mesma linha, mas as colunas mudaram. Então, na verdade, aqui, o resultado, quando você copia aqui esse número que está na célula B6 e joga aqui na célula C6, você também vai andar uma coluna. Então, você quer 12. Quando você copia isso que está aqui, ó, e joga lá para a célula C6, nós vamos ter que andar uma coluna para todo mundo, com exceção daquelas células que está com referência absoluta, que é esse símbolozinho trancado. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, a fórmula que vai estar aqui vai ser igual soma, vamos lá, C1, ó, B2 era para virar B3, mas não vai virar. Por quê? Porque ela está com referência absoluta. Então, mantém o B2, mantém. Próxima. Isso, tu congela ela. B3, mantém B3 também. B3. Vou apagar aqui, fazer um negócio mais bonitinho, né? Vamos lá. I, B3. B4. As duas últimas, nós vamos ter que andar uma coluna. Então, aqui seria C4 e C5. Pronto. Quando você copia uma fórmula e joga em outra célula, pessoal, ela vai ter que andar também as colunas. Então, com exceção daquelas que têm referência absoluta. Então, vamos lá. Agora é só substituir os valores. Quem é o C1? C1 é 3. Quem é B2? B2 é 15. B3 é 18. Quem é o C4? C4 é 5. Quem é o C5? É 7. Só somar agora. Quanto é que dá isso aí? 3 mais 15 mais 18 mais 5 mais 7. 48. Então tá aqui, letra C. Quem acertou essa? Quem acertou essa questão? Quem acertou essa questão? É, meu amigo. Tá pensando que passar em concurso é fácil? Pronto. Pois já anota aí, ó. Estudar Excel. Professor, tem muita aula no Excel na plataforma. É só assistir as aulas que estão dentro da plataforma. Tem aulas minhas, tem aulas do professor Tiago. Tranquilo? Você pode escolher. É tipo assim, ó. Colocar na cabeça. Tá com dificuldade de informática? Pois pega uma semana só de informática. As leis, você pega em outro momento. Lei, todo mundo gosta, todo mundo acerta as questões de lei. Instante você lê rapidinho aprende. Mas isso aqui não. Português, informática, assim, lógico, é treino.
Vamos lá. Tem um comentário que eu vou deixar aqui, mas vai para a plataforma para vocês imprimirem depois e ler. Nona questão. Essa daqui foi para técnico legislativo 2024, informática. Vamos lá. A imagem a seguir contém um trecho de uma planilha criada em uma versão atual do Microsoft Excel 365. Está sendo cobrado demais o 365, que é aquele que é na nuvem eletrônica, né? Ele colocou uma planilha, mas tem uma fórmula, como vocês podem observar. Pessoal, vamos interpretar essa fórmula. Quando a gente está com a função soma-se, eu já dei uma aula explicando como utilizar essa fórmula soma-se. O que é que essa fórmula ela faz? Vamos interpretar o que ele está dizendo. Nós vamos somar os números no intervalo de B2 aqui até B6. Somente os números que são maiores que 10. Olha como é que a gente interpreta uma fórmula. Ou seja, a gente somaria o 15, o 12 e o 34, certo? Porém, tem um detalhe. Ele colocou uma outra formulazinha aqui, ó. C2 até C6. Ou seja, aqui ele colocou essa coluna B só como referência. Na verdade, quando ele coloca uma outra fórmula aqui na frente, como é que a gente vai interpretar? Você vai somar os números de B2 até B6, que são maiores que 10. Mas, na verdade, você vai somar os números que têm a mesma referência que estão nas linhas da coluna C. Vamos responder isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Quem são os números que são maiores que 10 na coluna B? O 12, o 15 e o 34. Você vai somar o 34 mais 12 mais 15? Não, você vai somar o 11, o 12 e o 9. Porque essa fórmula aqui, ó, ele está dizendo, você vai somar os números que estão de B2 até B6, que são maiores que 10, mas, na verdade, você não soma o da coluna B. Você vai somar o da coluna C, que está na mesma referência da coluna B. Tá certo? Então, é isso que você vai fazer. Olha essa questão. A célula A15, não mostrada na imagem, apresentará o seguinte resultado numérico. Muito simples. Vamos ver. Se você coloca essa fórmula, vamos lá. Já expliquei, vou de novo. Vamos lá. Você vai somar os números dessa coluna aqui, de B2 até B6, que são maiores que 10. Só que você não vai somar o que está na coluna, porque aqui ele colocou, ó, o C2 até C6, ou seja, você vai somar as colunas paralelas, que estão na mesma linha dessa numeração. Então, na verdade, você vai, em vez de somar 34 mais 2 mais 15, você vai somar 11 mais 12 mais 9, que é a referência de cada linha, letra C e a B. Isso, Anderson, vai somar o que está na frente. Professor, mas vamos supor que não tivesse isso aqui, ó, C2, C6. Aí você ia somar somente os números que estão na coluna B, que são maiores que 10. Só que quando ele coloca na fórmula soma-se algo a mais, como foi o caso aqui, ó, certo? Então, na verdade, você vai somar sempre a referência do que está na frente. Entendeu? E não os números da coluna B, mas sim os números da coluna C, que são referentes às células da célula B. Deu para entender? Eu sei que muitos estão com dificuldade nisso daqui, mas eu estou mostrando a realidade para vocês. Imagina que tem gente que não vai nem estudar isso daqui e vai fazer a prova. Mas pelo menos vocês estão tendo contato aqui com as questões reais que vocês vão enfrentar. Então, vamos lá. Já identifiquei quem são os números que são maiores que 10, é o 34, 12 e 15. Quem são os números na coluna C que fazem referência a eles? O 11, o 12 e o 9. Então, é só somar aqui. 11 mais 12 mais 9. Quanto é que dá, professor? 32.
11 mais 12 mais 9. 32. Beleza? O nosso amigo, o Anderson, deu para entender essa jogadazinha aqui da fórmula soma-si? Deu para entender, pessoal? Pronto. Assim, alguns eu sei que entenderam. Ó, o Robson colocou assim, show, equivalente à soma da segunda coluna maior que 10. Isso, Robson, é isso mesmo. Você tem que explicar com paciência, tá? Vamos lá. Questão de número 10. Essa foi para técnico tributário da FGV 2024. Considere o seguinte trecho de planilha elaborado no Microsoft Excel 365. Então, ele colocou uma fórmula aqui, ó. Quando você seleciona a célula e tem uma fórmula dela, na hora que você aperta Enter, ele vai dar um resultado. E o que é que significa esse resultado, pessoal? O que é que significa isso daqui? Maior igual maior a 2 até a 6. O que é isso? Quando você tem assim, ó, A2 e A6 com esses dois pontos, significa que são os números que estão nesse intervalo de A2 até A6. Se ele coloca só A2, ponto e vírgula e A6, não é os números do intervalo, mas sim o número que está dentro da célula A2 e o número que está dentro da célula A6. O que é que significa isso daí, professor? Igual maior a 2 até A6, ponto e vírgula 2. Ele está querendo o segundo número maior que está dentro desse intervalo de A2 até A6. Quem é? Vamos lá, vamos identificar quem é o maior. Qual é o maior número do intervalo de A2? A2 está aqui, ó. Até A6. Está aqui. A2 até A6. O maior número é o 56. Só que ele quer o maior? Não, ele quer o segundo maior. Esse 2 representa o segundo maior. Então, o segundo maior é o 43. Gabarito da questão de número 10, letra C de casa. Essa foi tranquila. Deu para entender, pessoal? Então, a gente trabalhou a função maior, trabalhamos a função soma-se, que a banca gosta, tá? Pessoal, vocês estão gostando da aula? Tá show? Tá bom, né? Então, vamos lá. Treinamento difícil, combate fácil. Tá aqui o lema que tá escrito na minha blusa, hein? Na nossa blusa do vetorial, ó. Treinamento difícil, combate fácil. Não tem jeito. Bora aqui, ó. Vou deixar aqui esses comentários para depois vocês darem uma lida. 11. O trecho da planilha a seguir foi gerado no Microsoft Excel 365 em português. Mais uma. Ele colocou aqui uma data na coluna A, uns valores aqui na coluna B, outros valores na coluna C. E aí colocou essa fórmula aqui. Somar-se. Soma-se os números que estão no intervalo de B2 até B7. Será que é uma outra parecida, né, pessoal? Ó, outra parecida. Mesmo modelo da outra, ó. Tá vendo como a FGV gosta, ó? Mesma questão, só mudou os números. Olha isso. Ou seja, você não vai somar os valores que estão dentro da coluna B, e sim os referentes que estão, né, na mesma linha da coluna, na coluna C. Você vai somar os números da coluna C referente que estão na mesma linha da B. Então, vamos lá. Somar os números que são maiores que 12, que estão no intervalo entre B2 e B7. Então, vamos lá. 15, 12, 43, o 12, 19, 18. Então, só que eu vou somar os que são maiores que 12. Vamos identificar quem são os maiores que 12. 15, 43, o 19 e o 18.
Só que eu vou somar 15, 43, 19, 18, é isso? Não, é os referentes, ó. É os que estão na coluna C, porque ele colocou aqui na frente, ó. É o 4, o 3 e o 5. E aí, quanto é que dá aqui? 15, né? 15. Letra C. Agora alguém ficou com alguma dúvida? Depois que pega, fica fácil, né? Por isso que a importância de resolver questões. Essa questão se repete bastante. Se cair, não tá aí. Questão 12, vamos lá. No LibreOffice, o que é o LibreOffice? O LibreOffice é um concorrente aí do Microsoft Office, né? O LibreOffice, ele traz programas de planilha, de fazer textos, né? Assim como o Word, assim como... Por exemplo, no Word, é no Microsoft Office, e o LibreOffice eu tenho o Writer, que é o mesmo programa idêntico, as funções são idênticas, só que de empresas diferentes. Tá bom? No LibreOffice, a extensão do arquivo de uma planilha eletrônica é muito simples. Lá no Excel, seria xls.x. Mas como a gente está trabalhando em arquivos de planilha eletrônica, no LibreOffice, o programa equivalente ao Excel lá tem a extensão ODS. Professor, não é ODT, não? Não. ODT, T de teste, certo? Então, aqui seria ODS. Letra B. Essa é a extensão quando você salva os arquivos aí do aplicativo que tem a mesma função do Excel, só que no LibreOffice é extensão ODS. E no Excel a extensão é XLSX. Então tá aí. Ó. O Calc é como se fosse o Excel. O Write é como se fosse o Word no Microsoft Office. O Impress é como se fosse o PowerPoint. Então, um bisuzinho para vocês não esquecerem. O LibreOffice Calc, a extensão é ODS, ou seja, odeio somar. É só lembrar da soma. A gente acabou de fazer uma questão do soma-se, onde muita gente não entendeu. Então, bizu, qual a extensão do Calc? ODS, odeio somar. Tá aí. Se fosse no Writer, ODT, odeio texto, ó. Só lembrar de T de texto. E ODP, odeio apresentar. E aí você decora todas as extensões. É o ODS, o ODT e o ODP. Odeio somar, odeio texto, odeio apresentar. E aí você não esquece mais dessas extensões que caem que a FGV cobra. Questão 13. O técnico Peixoto foi contratado para efetuar a instalação de uma rede através de um meio físico não guiado. Pessoal, me dá um exemplo aí. O que é o meio físico não guiado? Porém, foi informado de que o seu contratante está disposto a fazer um grande investimento. Nesse contexto, o Peixoto pode solucionar o problema com o meio não guiado. Pessoal, me dê um exemplo aí de o que é o meio não guiado. Cabo coaxial, que é aquele cabo antigo que tem uma agulhazinha, né? No meio dele, ali é o cabo coaxial. Só que ele é um meio guiado, não é não guiado. Fibra óptica também é guiado. Guiado, guiado. Rádio por satélite. Rádio por satélite é um meio não guiado, né? A internet satelital. Par trançado blindado, são aqueles cabozinhos para conectar na internet, que tem aquele cabeçote transparente. Ali é guiado, tá? Par de fios de cobre trançado, que é o TP, também é guiado. Então, aqui é guiado. E aqui, meio guiado também.
Letra C. Então tá aí, ó. Ondas de rádio é usado para designar as frequências do espectro eletromagnético. Então ele colocou aqui, ó. Aqui essa tecnologia por todos os equipamentos que se comunicam via rádio, com não há uso de cabos, é um meio não guiado. Então, rádio satélite é um meio não guiado porque não usa cabos. Tranquilo? Você caiu aqui na FGV. Sei que seja cobrado de novo. Isso. O guiado tem um meio físico, Júnior. Então tá aqui, ó. Meios guiados são meios em que usam-se um condutor para que o sinal de emissor chegue até o receptor, ou seja, pare de fios, fibra óptica, cabo coaxial. Os meios não guiados, eles usam o quê? Frequência e ondas de rádio. Então tá aí a principal diferença. Ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas, Bluetooth, wireless. Próxima, questão 14. No contexto de acesso remoto a computadores, o protocolo que utiliza conexão remota sem criptografia é... Pessoal, essa é boa, hein? Qual o protocolo responsável por simplesmente fazer o controle de um computador sobre outro? Ou seja, você instala aquele TeamViewer e aí o cara consegue mexer no teu computador remotamente, de onde ele estiver. Sabe qual é esse protocolo que você utiliza? É o que a gente chama de Telnet, ok? Telnet, ele é um protocolo que é utilizado para conexão remota. Transporte de pacotes. Conexão remota é o Telnet. É o Telnet. Tá? O SMTP é um protocolo de quê, professor? Envio de e-mail, certo? Beleza? Muito conhecido também. Mas protocolos que utilizam conexão remota é o Telnet. Gabarito da 13, letra C. Vamos aqui na questão de número 15. Assinar a opção que indica a principal função do DNS. Pessoal, então você está lá, HTTPS, ó, dois pontos, domínio, vetorial concursos, .com. Professor, isso é o que você está lendo, mas na verdade o computador entende isso daqui como números, IPs. É um IP. Ele entende como números. Quem é que faz essa tradução do IP aqui, que todo site vai ter seu IP, para esses nomes que a gente lê aqui? Isso é um protocolo chamado DNS. Tá? Ele traduz os nomes de domínios em endereço IP. E vice-versa. Endereços IP em domínio. Tranquilo? Então, se cai na prova, qual o protocolo responsável por traduzir os nomes que estão lá bonitinho, você está vendo aqui, ó, transformar em endereços IPs? É protocolo chamado de DNS. Pessoal, peço que vocês fiquem na aula, tá? Há uma tendência de vocês. Olha, quem quer passar no concurso são vocês. Certo? O que é que eu quero de vocês? Entrou na aula, é para ficar até o fim. Beleza? Professor, não estou entendendo nada. Maturidade, aguarda, vai aprendendo o que der aqui. Depois você faz seu planejamento e tira uma semana para estudar informática. Só não dá para você sair daqui para ficar resolvendo questão de penal ou lei extravagante ou constitucional. Não adianta você chegar para mim e dizer que você é mestre em constitucional, ou mestre em extravagante, ou processo penal, porque isso não me interessa. Eu fico mais animado se você ver você tirando notas boas em informática, em raciocínio lógico e português. Eu estou falando isso como uma pessoa concursada, já passei por 6 concursos, e eu estou dando a orientação correta. Se eu abrir aqui e fazer uma live para resolver 3 questões de lei extravagante, de lei de drogas, estatuto do desarmamento, crimes hediondos ou abuso de autoridade, além da live lotar, o pessoal vai acertar e vai ficar feliz. Pronto. Não é isso, tá?
Não é isso. Aqui eu estou trabalhando na realidade. Então, aguarda que esse conteúdo é importante. Então, DNS é o protocolo responsável por traduzir os nomes de domínio em endereços IP. Questão número 16. Quando se usa o navegador Microsoft Edge, é possível habilitar o Microsoft Defender Smart Screen, que tem como principal função. Pessoal, quando o Microsoft Edge, ele é um navegador padrão ali da Microsoft, tá? E aí ele tem um dispositivo que a gente chama de Microsoft Defender Smart Screen. E sabe qual é a função dele? Olha o nome, Defender, de defender. A função dele é proteger contra sites e softwares de phishing. O que é phishing, Muniz? Phishing malware. O phishing é um ataque em que o ataque de engenharia social, ataque de engenharia social. O que eles fazem? Eles pescam os teus dados bancários, eles pegam tuas senhas, eles se passam que é uma coisa legal, mas quando você cai no golpe, você acabou de perder os seus dados bancários, por exemplo, com um ataque de phishing. O phishing é pescando, ele vai pescar os teus dados. Então, para evitar isso, o próprio Microsoft Edge caiu aqui no consultor técnico legislativo da FGV, que tem o Microsoft Defender Smart Screen, que ele protege dentro do navegador contra esses sites, contra esses softwares de phishing e outros malwares. Letra E. Então, vou ler aqui a definição para vocês, tá? O Microsoft Defender Smart Screen, ele é disponível no Edge, é uma ferramenta de segurança que verifica sites e downloads para proteger o usuário contra conteúdos perigosos, como sites de phishing e arquivos maliciosos. Além de usar a inteligência para identificar comportamentos suspeitos também. Questão 17. Faltam mais 3 questões. Pessoal, agora a gente vai resolver uma questão, foi cobrada aqui pela banca, em 2024, e isso daqui cai demais. Que é isso, ministro? Você já enviou algum e-mail na sua vida? Você já enviou algum e-mail na sua vida? Pois pronto. Vamos supor que você está no seu aplicativo de e-mail, né? E o Gmail, ou que seja o que for. E aí, você quer enviar o seu e-mail para A, vai mandar uma cópia para o B, né? E uma cópia aqui no campo CCO para D e C. Vamos lá. Você enviou o e-mail para A, que é o seu destinatário principal. Mas você mandou uma cópia para a mãe do menino. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que você é a diretora de uma escola. Você quer enviar o e-mail para a mãe, mandou para A. Mas mandou uma cópia também para o professor do menino, que está aqui em B. Certo? E mandou cópias também para D e C. Quem é D e C? D são duas pessoas na escola que receberam também a mensagem, porque essas duas pessoas, elas fazem o controle do aluno A aqui, né, do aluno A não, eles fazem um controle daquele aluno que está sendo monitorado, que o diretor mandou um e-mail para a mãe dele, que é A, mandou uma cópia para o professor, que está aqui em B, e mandou uma cópia para D e C, que são duas pessoas que são invisíveis ao olho do aluno, mas eles estão ali para proteger ele. Então, vamos lá. Será que o A sabe que eu enviei o e-mail para o B? Sabe. O A sabe que eu enviei para o D e para o C? Não sabe. Porque, olha, esse O aqui é de cópia oculta. O D sabe que eu enviei para o B e para o A? Sabe. Quem está no CCO sabe que eu enviei para o CC e o para. Mas quem está no para e no CC não sabe que eu enviei para quem está no CCO. Então, professor, e entre o D e o C, que estão no CCO, será que um sabe que foi enviado para o outro? Não sabem.
Não sabe. O D e o C sabem de tudo que foi enviado para o par e o CC. Mas o A, o B, não sabe que foram enviados uma cópia para o D e o C. Então, professor, eu quero enviar um e-mail sem que ninguém saiba que eu enviei o e-mail para a pessoa. Então, bota todo mundo no CCO. Preenche todos os e-mails aqui. Porque aí ninguém sabe que foi enviado e-mail para ninguém. Entendeu? Então, o que seria essa cópia CCO? É a famosa cópia oculta. Certo? É a cópia oculta. Então, o que significa esse CCO? O João, vamos ver aqui ó, a questão, né? Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico, colocou-se o colaborador João em um campo CCO. Então, vamos lá. O João foi colocado aqui. Vou apagar aqui e vamos aqui a que a questão está trabalhando. Ó. O João colocou-se o colaborador João em cópia em um campo CCO. Então, o João foi colocado aqui. Vamos lá. João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos demais destinatários. Teve um texto, não teve, pessoal? Anterior a isso daqui? João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos demais destinatários. Ó, vamos lá. Para CC e CCO. O João foi colocado aqui. Beleza. Resumindo, o João vai receber a mensagem? Vai. Né? Quem enviou a mensagem, o João recebe. Mas vamos supor que o João enviou também para outros locais. Esses outros locais não sabem que foi enviado para o João. Então, João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos demais destinatários. Ou por quê? Quem recebeu também, vamos supor que enviou para Maria, enviou para o Marcelo, aqui. Chegou o e-mail para eles. Quando eles responderem o e-mail, vai chegar lá para o rapaz e também a Maria responder, vai chegar para quem enviou e vai mandar uma cópia também para Marcelo. Porque quem está no para sabe que foi enviado para o CC. Agora, ninguém aqui sabe que foi enviado para o João. Então, não chega a resposta de Maria e de Marcelo para João. E eles não vão saber que o João havia sido recebido uma cópia. Então, letra E. Deu para entender? Essa questão, ela mexe um pouquinho com raciocínio, tá? Então, já anota aí, ó. A FGV gosta de cobrar esse e-mail, principalmente no campo CCO, cópia oculta. Ok? Vamos na 18. Então, tá aqui, ó. João receberá a mensagem original, mas não recebe eventuais respostas dos demais destinatários. Justamente por quê? Porque os demais usuários não sabem que João foi também copiado na mensagem original. Vamos lá, então tá aí, ó. Os endereços de e-mail dos destinatários que estão em CCO não ficam visíveis para os destinatários principais, quanto para outros destinatários. Além disso, os destinatários em CCO não irão receber eventuais respostas dos demais destinatários. Perfeito. Agora na questão 18, tá acabando. A câmera parou, pessoal? Confere aí se a câmera parou. Cadê a câmera do professor? Opa, voltei aqui, vou voltar, hein? Voltei. Aí, tudo certo? Voltou? Vamos lá. Questão 18. A técnica de armazenamento de dados na nuvem pode usar estruturas de nuvens públicas e nuvens privadas. O serviço de nuvem oferecido pela empresa Microsoft pessoal, hoje
a gente trabalha com nuvem eletrônica. Antigamente, a gente comprava o computador e armazenava no computador. Então, hoje em dia, para evitar isso, nós temos o serviço de armazenamento em nuvem. E a Microsoft, ela tem o seu serviço, que é o OneDrive, tá? Sempre tem uma questão que é para não zerar a informática, mas tem gente que erra, viu? Beleza? Então tá aqui, ó, aplicativo de armazenamento em nuvem. Então eu vou ter o quê? O Dropbox, tem o Google Drive, o OneDrive, o Amazon, o SugarSync, o Box, o Copy, o WebDev, o FTP, o Baidu, o iCloud, né, do iPhone, enfim. Nós temos vários tipos de serviços de armazenamento em nuvem. Questão número 19. Um tipo de ataque cibernético é aquele que consiste na falsificação de endereços IPs, de DNS e de e-mails. Como é o nome desse ataque? Pessoal, falsificação de endereço, anota aí, do IP do computador, de DNS. Isso é um ataque chamado de spoofing, para quem não sabia, tá? Falou em falsificação de DSP, de DNS, é o ataque spoofing. Então, tá aqui, ó. O spoof é um tipo de ataque no qual um hacker se passa por outro aparelho, ou usuário de uma rede com o objetivo de roubar dados, disseminar malwares e contornar o controle de acesso. Suas formas mais comuns são os spoofs de IP, de e-mail e de DNS. Então tá aqui, ó, vou mostrar para vocês como funciona esse ataque. Então o spoof ele disfarça a origem de uma determinada comunicação, né, um e-mail, uma chamada telefônica, e até o próprio tráfego da internet, né, pode sofrer spoofing, para que se pareça ter uma origem diferente. E aí você deve ser notado que as chamadas automatizadas, elas disfarçam o identificador de chamadas com outro número. Geralmente um que compartilha seu código diário. Então, todos os tipos de spoofing, eles dependem do mesmo princípio, disfarçar a origem da mensagem. Eles disfarçam a origem da mensagem. Então, os ataques de spoofing, eles ocultam a fonte das comunicações para ganhar a confiança da vítima. Bom? Então, 20. Considere as afirmativas acerca de técnicas e aplicativos de segurança. Então, essa questão da FGV, pessoal, ela cobrou se você sabe a diferença do que é um antivírus e um firewall. Resumindo, o antivírus ele faz varredura nos programas, nas pastas dentro do computador. O firewall ele vai controlar o tráfego que vem da internet para entrar no seu computador. Tranquilo? Então vamos lá. Um programa antivírus bloqueia o acesso de usuários não autorizados ao computador local e, adicionalmente, pode determinar quais formatos de senha são seguros para serem utilizados. Não é isso, tá? O programa antivírus não vai bloquear o acesso de um usuário, pessoal, não autorizado ao computador local. Tá? Ele faz varreduras periódicas dentro da pasta. 2. Um firewall analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de entrada e saída podem ser executadas a partir de um conjunto de regras, correto? Um firewall pode ser um aplicativo de software executando em um computador local, também correto. Corretíssimo. Questão 20, somente a 2 e a 3 estão corretas. Letra B. Então tá aqui, ó. Professor, e o firewall? E o firewall? Então eu tenho aqui um de internet e aqui a rede externa. Eu tenho o seu computador aqui e eu tenho a rede externa. O firewall ele é o porteiro, ele vai controlar, é o ponto entre duas ou mais redes, é por onde vai passar o tráfego. Ele vai dizer, opa, aqui não entra. Então ele filtra as portas de conexão, protege contra acessos não autorizados, ele pode bloquear envio de informações, tá? Lembrando, ele não estabelece política de comportamento, tá? Isso é função do proxy. O firewall, ele não estabelece políticas de comportamento. Isso é função do proxy, que é outro assunto que a gente vai tratar em outra aula. E o firewall não vai detectar o sniffer, que são aqueles farejadores, tá? Que é função do IDS. Ok? O firewall, ele não contém ações de vírus, tá? Ele apenas monitora o tráfego de entrada e saída da rede. Saiu a imagem, foi, pessoal?
Só a imagem. Opa, voltei. Voltou? Pronto. Então, como eu estou falando, o Firewall, ele apenas monitora o tráfego de entrada e saída da rede. O Firewall não contém ações de vírus. Ele olha para fora, tá? O Firewall olha para fora. Ele não consegue impedir ataques internos. Por quê? Porque essa função de impedir os ataques internos é uma função do antivírus. Questão 21 e última questão. Considere o uso de criptografia assimétrica em uma transação online. Pessoal, deixa eu dar um bisu federal para vocês. Olha isso daqui, ó. Vocês sabem o que é criptografia assimétrica? Criptografia, na verdade, você vai codificar uma coisa. Imagina uma informação aqui, ó. Informação A, B e C. Você vai mandar essa informação lá para um outro local, um local X. Você vai botar essa informação passando por dentro da internet. Só que você não quer que todas as pessoas vejam essas informações. Você vai criptografar. Você vai gerar um código aqui. Então, ABC agora vai virar X. Esse código aqui, ó. Ninguém sabe o que é. X hashtag, por exemplo. Ela vai transitar na rede até chegar no local de destino. Mas, quando chega aqui no local de destino, o cara tem que ter uma chave para abrir isso daqui e traduzir isso daqui. Entendeu? Por isso que existe esse negócio chamado de, quando a gente está tratando de criptografia assimétrica, de jogo de chaves. Né? Então, quando a gente está com criptografia assimétrica, eu vou ter uma chave pública e eu vou ter uma privada. Uma chave privada, certo? O João, a Maria quer enviar uma mensagem confidencial para o João. Então, Maria está aqui e o João está aqui. Quero mandar uma mensagem confidencial, certo? Para que essa segurança seja alcançada, como é que ele vai criptografar? Se ele utilizar a criptografia assimétrica, a Maria é o seguinte, cada um tem sua chave pública. A Maria tem a chave pública dela e tem a chave privada dela. O João também tem sua chave pública e ele também tem sua chave privada. Cada um tem as suas. Como é que funciona isso aí, Muniz? Ó, se for a criptografia assimétrica, a Maria vai ter que pegar a chave pública do João, certo? Ela utiliza para fechar aqui e botar o código a chave pública do João. E o João, como é que ele vai abrir o código? Ele vai usar a chave privada dele. Então, letra B. Então, para garantir a segurança aqui, a criptografia assimétrica, a Maria usa a chave pública do João, garantindo que somente o João possa descriptografar com sua chave privada. Certo? Então, isso é criptografia. Então, coloca na sua cabeça. A criptografia assimétrica tem uma chave pública e uma chave privada. A Maria usa a chave pública de João, garantindo que somente ele possa descriptografar com sua chave privada. É assim que acontece a criptografia assimétrica, tá? Então, tá aqui, ó. O emissor, que é a Maria, utiliza a chave pública do receptor, que é o João, para codificar. Maria usa a chave pública de João. O João, que é o receptor, utiliza a sua chave privada, sua chave própria, para decodificar. Então, resumindo, criptografia. Maria utiliza a chave pública do João para codificar e o João ele utiliza a sua chave privada para decodificar. Tá bom? Então, professor, depois você assiste essa aula de novo, você pega esse bizu, tá? Procure aí na internet, anote aí para você pesquisar. Diferença entre criptografia simétrica e assimétrica. Isso cai demais. Letra B. Pessoal, professor Muniz, pode encerrar a gravação, tá?